Muito bem, pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre saúde mental à luz da Bíblia, aproveitando que nós estamos aí, no Janeiro Branco, esse mês que tem por objetivo promover ações a favor da saúde mental, ok? E falar sobre saúde mental à luz da Bíblia é reconhecer que Deus se importa com a totalidade do ser humano, com a nossa mente, com as nossas emoções, assim com o nosso corpo e com o nosso espírito. No Janeiro Branco, nós somos convidados, então, a cuidar da nossa vida interior, do homem interior, como ensina a palavra de Deus. E vai lembrar um famoso versículo, que está lá na terceira epístola de João, no versículo 2, que diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então veja que há esse desejo, no Espírito Santo, há esse desejo em Deus de que você tenha saúde, também saúde mental. Até porque a Bíblia não ignora o sofrimento psíquico de ninguém. Pelo contrário, gente, a Bíblia apresenta homens e mulheres que enfrentaram angústia, que enfrentaram medos, tristezas profundas, cansaço emocional, crises interiores, mas não perderam, a centralidade da fé, a centralidade da comunhão com Deus. Assim, a saúde mental à luz da Bíblia não é ausência de dor, mas é vida interior sustentada por Deus, sustentada pela presença de Deus em meio às adversidades. E nós temos aqui alguns princípios fundamentais de saúde mental à luz da Bíblia. Primeiramente, a importância de ter cuidado com o coração e a mente. Na Bíblia, o coração representa o centro da vida interior, onde estão ali os pensamentos, as emoções, as decisões e os desejos. Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Assim, gente, cuidar da saúde mental começa pelo quê? Começa por vigiar nos pensamentos, por reconhecer as suas emoções, por proteger a sua vida interior. John Stott, um importante teólogo, vai dizer o seguinte: o coração humano é o campo de batalha onde a fé, o pensamento e o comportamento se encontram. Tem uma outra autora que fala sobre a importância da gente cuidar da nossa mente, A mente também é um campo de batalha. Bom, um segundo princípio, a renovação da mente pela palavra de Deus, Se você quer ter saúde mental à luz da Bíblia, você precisa permitir que a sua mente seja renovada pela palavra. A transformação interior, ela é apresentada na Bíblia como um processo contínuo. Por isso que lá em Romanos 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E saúde mental, assim sendo, nesse contexto, vai envolver o quê? Mudança de padrões mentais destrutivos, alinhamento dos pensamentos com a verdade de Deus, com a vontade de Deus. Martin Lloyd Jones vai ensinar que grande parte da infelicidade espiritual vem de ouvir a si mesmo em vez de falar consigo mesmo à luz da palavra de Deus. Olha que coisa forte, gente. Bom, um terceiro princípio, a expressão da dor diante de Deus. Muita gente acha que a gente não pode expressar as nossas dores, as nossas tristezas diante de Deus, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia, ela legitima o sofrimento emocional. E quando nós olhamos para os salmos, os salmos são expressão de quê? De angústia, de medo, de tristeza e de desespero. Salmo 42, versículo 5, um salmo muito conhecido e que eu utilizo muito nos meus estudos de saúde mental, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Olha só que interessante. É um salmo, veja, mas o salmista está questionando: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Está falando de perturbação. O que são essas perturbações? Senão angústia, medo, tristeza e desespero. A saúde mental bíblica não exige silêncio emocional, mas honestidade diante de Deus, O Walter Brueggemann afirma o seguinte: os salmos de lamento nos ensinam que a fé madura inclui a coragem de reclamar diante de Deus ou de apresentar diante de Deus as nossas angústias, os nossos medos, as nossas tristezas, os nossos desesperos. Nós não temos que ter vergonha de fazer isso, ok? Bom, um outro princípio da palavra de Deus acerca da saúde mental é o descanso da alma, O cansaço emocional e mental é reconhecido por Jesus como parte da experiência humana. E não é difícil da gente ver pessoas que estão vivendo em extremo cansaço mental
e emocional, apesar muitas das vezes de serem até religiosas, de serem até cristãs, ok? Mas isso, como a Bíblia vai mostrar, é o quê? É parte da experiência humana. E Jesus em Mateus 11:28, o que ele disse? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É promessa do Senhor, é promessa do Mestre, é promessa de Jesus. E assim, o que a gente tem aqui? A necessidade de reconhecer os nossos limites, nós temos aqui a necessidade de aprender a descansar em Deus, que muita gente não sabe, né? Tem aquele famoso salmo que diz, descansa em Deus, né? Descansa no Senhor. Muita gente não sabe o que é isso, né? Tem aquele outro versículo que fala, aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, né? Então a pessoa precisa reconhecer os seus limites e aprender a descansar em Deus. Agostinho de Hipona, um famoso teólogo também cristão, ele vai escrever o seguinte, o nosso coração anda inquieto enquanto não repousa em Deus. Olha que legal. Bom, um quinto princípio aqui é a entrega das ansiedades, né? A Bíblia oferece um caminho claro para lidar com a ansiedade. A entrega confiante a Deus. E o versículo aqui citado é 1 Pedro 5, versículo 7, onde a gente lê, uso constantemente esse versículo nas minhas orações, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Assim, o que nós temos aqui? Nós não temos a negação da ansiedade, pelo contrário, nós temos o reconhecimento de que existe a ansiedade, nós temos aqui a orientação de entregar para Deus as nossas ansiedades e ter nele a confiança de que essa entrega não vai ser em vão, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. John Wesley, né, que é aí o pai da doutrina de santidade, né, esse homem, esse teólogo, esse autor importantíssimo, né, para o cristianismo aí, wesleyano, ele vai declarar o seguinte, a ansiedade não esvazia o amanhã de seus problemas, apenas esvazia o hoje, de sua força. Olha que lindo, a ansiedade não esvazia o amanhã de seus problemas, apenas esvazia o hoje de sua força. John Wesley, tremendo isso, né? Bom, um sexto ponto crucial para a saúde mental à luz da Bíblia é a comunhão e o apoio espiritual. A Bíblia afirma que o ser humano não foi criado para caminhar sozinho, né, para andar sozinho. E aqui em Gálatas 6, versículo 2, o que nós lemos? Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo de número 2. Assim, o que a gente aprende aqui? Que a saúde mental ela vai florescer onde? Em relacionamentos saudáveis, em apoio mútuo, não é? E em vida comunitária. E é isso que a vida congregacional precisa ser. Não é? Um ambiente que favoreça relacionamentos saudáveis, um ambiente que favoreça apoio mútuo, um ambiente que favoreça uma vida comunitária sadia. Dietrich Bonhoeffer vai afirmar, o Cristo no coração do irmão é mais forte do que o Cristo em nosso próprio coração. Por isso a necessidade de contarmos com os nossos irmãos da fé, né, com os nossos irmãos em Cristo. Por isso a importância dessa comunhão que é celebrada ali na congregação, no viver congregacional, né? Bom, um sétimo princípio aqui para a gente já ir concluindo esse vídeo é o seguinte, para que você tenha saúde mental à luz da palavra de Deus, a esperança e o sentido mesmo na dor. Esperança e sentido mesmo na dor. A Bíblia não promete ausência de sofrimento. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mestre nos ensinou, não é? A Bíblia então não promete ausência de sofrimento, mas oferece esperança sustentadora, conforme Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos, olha que lindo isso, que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Assim, dentro dessa conjuntura, saúde mental, à luz da Bíblia, é viver com esperança, é viver com propósito, é viver com confiança no cuidado de Deus. Wright vai afirmar o seguinte, a esperança cristã não ignora a dor, mas a atravessa com sentido. À luz, então, gente,
do Janeiro Branco, que é um convite para a gente cuidar da mente, né? À luz da palavra de Deus. É um convite para a gente romper o silêncio sobre o sofrimento emocional. É um convite para a gente buscar ajuda espiritual, emocional e comunitária. Você precisa entender que cuidar da tua saúde mental, ok? À luz da palavra de Deus, é você confiar que Deus se importa com a sua vida interior. Que este janeiro em branco, então, para você, seja um tempo de restauração da tua mente, de fortalecimento do teu coração e de renovação da tua esperança no Senhor. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e de, se possível, compartilhá-lo com outras pessoas. Deus abençoe a sua vida.